Olá, gente! Hoje, já que a gente falou ontem do aumento da farinha e tudo, né? Hoje eu vou trazer para vocês aqui a diferença entre farinha fraca e farinha forte aqui no Japão, que também é uma dúvida que as pessoas têm muito e erram muito na hora de comprar, né? Tem muita gente que manda mensagem para mim falando: ai, Ana, eu fui fazer um bolo e eu não sei o que tá acontecendo, né? E ele não dá certo, ou vai fazer um pão e não dá certo, e quando eu vou conversando com a pessoa e vendo, né? Perguntando a ela o que ela fez, como que, né? A receita e tudo, e aí ela me mostra a farinha que usou e a farinha errada. Então, às vezes, usa a farinha forte no bolo, a farinha fraca num pão, tá? Então, hoje eu vou trazer para vocês, já falei algumas vezes, né? Mas hoje eu vou trazer de novo aqui, para quem ainda tem essa dificuldade de comprar a farinha certa aqui no Japão, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, né, a farinha fraca, a farinha forte, tá? Ou seja, quando a gente fala farinha fraca, é farinha que tem uma quantidade menor de proteína do glúten. Quando a gente fala de farinha forte, é aquela que tem uma quantidade maior de proteína do glúten, tá? Então, a gente fala farinha fraca é usada para fazer bolo, farinha forte é usada para fazer pão, né? Então, normalmente as pessoas, farinha para bolo, farinha para pão, ok? Como é que você vai identificar no seu mercado? Porque aqui são algumas marcas que eu uso, né? Essa aqui é a marca que eu padronizei as minhas receitas, né? Porque a farinha, para mim, é a farinha comum que tem aqui no Japão, né? De melhor qualidade. Claro que existem farinhas especiais, né? Mas eu tô falando farinha comum, que você acha em qualquer lugar. Então, de todas que eu já experimentei, essa aqui, pra mim, foi aqui, teve uma qualidade melhor, um resultado melhor em comparação com as outras comuns daqui do Japão, ok? E como é que você vai identificar? Porque né, ela tem, normalmente ela vem foto, né, ó, de bolo, né, foto de pão, tá? Então, ó, essa aqui tem foto de pão, mas às vezes você acha pacotes que não tem foto. Como é que você vai identificar isso, tá? Então, olha só, antes da gente ver aqui, né, na própria farinha como que a gente identifica, vamos aqui a alguns termos importantes aí para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem o Tanpakushitsu, né? O que é o Tanpakushitsu? É a proteína do glúten, ok? E a farinha forte, que é a farinha, né? Essa daqui, farinha para pão, né? Ela é chamada, né, Kyorikiko, tá? Sendo que esse ko aqui, ele é de pó, né? De kona, tá bom? Kona, tá? De pó, que é exatamente o que tá escrito aqui. Então, aqui ele tá escrito Kyoriki Komugiko, tá? Kyoriki Komugiko, tá? Ou seja, é a farinha forte, tá? Quando é farinha forte, ela vem normalmente escrita a farinha fraca, né? Que é a farinha para bolo, né? Que é Hakurikiko, tá? Que ela vem aqui, Hakuri Komugiko, tá? Que é de komugiko, é farinha, tá? Então, komugiko, né, é farinha, tá? Farinha, né, aí de trigo, tá? Komugiko. Mas assim, olha só a diferença. Às vezes, aqui ela tá escrita Kyoriki Komugiko, né? Ou seja, farinha forte. Mas essa aqui, que também é farinha forte, ela tá escrita exatamente como tá aqui, né? Ela tá escrita Kyorikiko, tá? Kyorikiko, que é ko de pó, tá? Então, farinha, né? Forte, tá? Então, ela pode vir escrita dos dois jeitos. Normalmente se fala Kyorikiko e Hakurikiko, né? Kyorikiko, farinha forte, Hakurikiko, farinha fraca, tá? Então, você vê. Mas olha como que você vai identificar de verdade, né? De uma forma mais fácil aí, quem que é forte e quem que é fraca. Você pega o seu pacotinho e você vai procurar atrás, onde tá, às vezes ele vem atrás,
Às vezes ele vem aqui, ó, essa vem do lado, tá? Então, você vai procurar onde tá escrito Tampaku Shitsu, tá? Ó, tá aqui circulado, né? Eu circulei aqui pra você ver Tampaku Shitsu, que é exatamente esse aqui, tá? Tampaku Shitsu, ok? Que tá escrito, que é a proteína do glúten. Então, você vai procurar, né? Tampaku Shitsu, e aí você vai ver quanto ele tem. Então, aqui ele tem, ó, 8 gramas, tá? 8 gramas. Então, ele tem 8 gramas de Tampaku Shitsu, de proteína do glúten, em 100 gramas, aqui ele tá falando que é pra, né? Onde tá aqui? Que é pra 100 gramas, ele tá aqui, né? Tá circulada. Para 100 gramas de farinha, ou seja, ele tem 8% de proteína do glúten, essa farinha. Quando tem, né, 7%, isso aqui no Japão, tá, gente? No Brasil é um pouco diferente, tá? Quando tem 7%, 8%, né, até 9%, tudo, ela é considerada farinha fraca, que é farinha para bolo, tá? Agora, quando você vem aqui, ó, no mesmo, tá? A farinha forte, tá vendo, ó? Tampaku Shitsu. Deixa eu tentar focar aqui. Né? Tampaku Shitsu, essa aqui tem 12, tá? Então, já é uma farinha forte. Então, a partir de 10, por exemplo, 10 já é considerada uma farinha média, né? Então, farinha forte, ela é considerada a partir de 11 e alguma coisa, né? Até 14, né? Ela é considerada farinha forte, que é farinha para pão. Então, ela tem uma quantidade maior de proteína do glúten, tá? Ó, essa aqui, ela vem aqui do lado, tá? Tampaku Shitsu. Essa aqui, ela tem, ó, 11,8. Tá? Então, o que você tem que ver quando você pegar qualquer pacote de farinha, isso aqui vem em qualquer pacote, né? Tem uns que é pacote de papel, sabe? Então, você vai procurar onde estão, né, descritos os ingredientes e você vai exatamente procurar o Tampaku Shitsu e vai ver qual é o número que tem lá, quantas gramas tem lá, né? Que é para cada 100 gramas que vai ser a porcentagem, ok? Então, se você achar entre 7 e 8, é farinha fraca, farinha para fazer bolo. Se você achar, né, ela, né, mais do que, tipo, 11 e pouco, né, 12, né, a comum aqui é 12, aí é farinha forte, que é farinha para fazer pão. E aí você, né, pode ainda se perguntar qual é a diferença, né? Por exemplo, se eu usar uma farinha forte para fazer bolo, o que que acontece com a quantidade de glúten? Lembra que eu já falei que para bolo, né? O que que a gente não quer num bolo, quando a gente vai fazer uma massa de bolo, é que desenvolva o glúten, tá? Então, quanto menos tiver, né, proteína do glúten naquela farinha, menos chance você tem de desenvolver o glúten. Quanto mais proteína do glúten você tiver presente naquela farinha que você está usando, mais chance você tem de desenvolver o glúten. E bolo, né, ele não quer que desenvolva o glúten. Se você desenvolve, né, o glúten, a rede de glúten numa massa de bolo, você vai ter um bolo pesado, um bolo duro, tá? Agora, para pão é o contrário, né? A rede de glúten num pão é muito importante justamente para dar a maciez do pão, né? Ele tornar o pão macio. Então, é isso. Então, no bolo a gente não quer que desenvolva o glúten, então a gente usa uma farinha com menos proteína do glúten. No pão a gente quer que desenvolva a rede de glúten para tornar ele mais macio, então a gente usa farinha que tem uma quantidade maior de proteína do glúten, ok? Então é isso, gente. Toda vez que vocês tiverem dúvida, pega o pacotinho, vai lá nos ingredientes, procura onde tá Tampaku Shitsu, tá, ó. Tira um printzinho aí, ó, né? Tampaku Shitsu, tá? E aí você vai identificar ele e ver quanto, tá? Que tem.
né? Então tem umas farinhas especiais que aí não se acha em supermercado normal, né, comum, acha em lojas, né, que vendem produtos para confeitaria, para panificação, que é uma farinha média, tá? Então, quando a gente vai fazer pão, não é toda a receita, porque tem receitas que a gente vai fazer pão, que a gente não usa só a farinha forte. Dependendo da receita, dos ingredientes, do tipo de pão, a gente mistura as duas farinhas, justamente para ter essa farinha média, né? Com uma quantidade de proteína do glúten numa porcentagem média entre um e outro, tá? Então, no Brasil, o que acontece muito no Brasil, para quem tá no Brasil, né? A quantidade de proteína do glúten nas farinhas do Brasil, normalmente é baixa. Agora se usa muito farinha importada, né? Da Itália e tudo, então já tem um melhoramento nisso aí, tá? Mas, na minha época, por exemplo, no Brasil, né? Há 20 anos, quase 21 anos atrás, né? Se usava muito o quê? Melhorador de farinha. Deve ter ainda, né? Melhorador de farinha. Que era o quê? Era glúten que você adicionava na farinha, tá? Então, o melhorador de farinha nada mais é do que essa proteína do glúten que você acrescenta nas farinhas no Brasil, que tem uma porcentagem de glúten menor. Era difícil, por exemplo, você achar a proteína, uma farinha com 12% de proteína do glúten, entendeu? No Brasil. Então, sempre você tinha que adicionar uma quantidade de glúten para melhorar a farinha, por isso chama melhorador de farinha, para ele te dar um pão, né, mais macio, tá? Então, por isso que se usava, ou se usa ainda, né, o melhorador. É que as farinhas importadas no Brasil, claro, elas são caras, né? Então, nas padarias, né, as panificadoras aí do Brasil, tudo se usa muito a farinha normal, que tem uma quantidade de glúten, inclusive menor, né, de proteína do glúten, menor até, lá, né, é muito assim, eu vejo 6%, 6,5%, né, mas é menor ainda do que a daqui, a fraca do Japão, e aí se usa esse melhorador de farinha, que é glúten, que você adiciona para aumentar, né, a porcentagem aí de proteína do glúten da farinha, ok? Então é isso, a gente se encontra, né, segunda-feira pra gente falar, né, da farinha integral, né, e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa farinha aí, né, na hora de fazer o pão, tá? Então, bom final de semana aí, né, pra vocês, bom descanso, se cuidem e até segunda, gente. Beijo!